Então, vamos ver conceitos sobre volumes e ruídos cardíacos e ciclo cardíaco. Então, vamos ver primeiro observações importantes. 2, revisão anatômica. 3, volumes cardíacos. 4, ciclo cardíaco. E aí a gente termina a aula, deixamos para a próxima aula de lei de Frank-Starling e bolhas ou ruídos cardíacos. Então, vamos ver primeiro observações importantíssimas, na verdade, tá? Isso aqui você já conhece bem da anatomia e da histologia, né? Então, vocês têm vertebrados assim, tem uma bomba chamada, que é o coração, bem nessa figura à esquerda. Depois, o sangue é injetado para as artérias, as arteríolas e os capilares. Nós vamos ter uma aula exclusiva sobre os capilares, arteríolas e capilares, chamada microcirculação. É a segunda aula desse sistema circulatório, não coração, sistema circulatório. Sim, microcirculação. A gente separa o coração e o sistema circulatório como um tal, tá? Bom, as arteríolas, vamos ver, são vasos preparados estruturalmente para resistir à alta pressão. Isso é executado pela sístole cardíaca, contração cardíaca. Então, a arteríola, ela pode levar tanto sangue arterial como sangue venoso, dependendo da sua localização, tá? Depois, esse sangue dos capilares, ele é recolhido pelas vênulas, as veias e retorna para o coração. Isso, então, é a figura clássica de vertebrados a estrutura clássica de vertebrados, tá? Circulatório, a gente vai ver que muda um pouquinho o tipo de sangue que ele recebe, o coração, sim? Peixes é diferente, por exemplo, de mamíferos e aves. Bom, as trocas acontecem obrigatoriamente nos capilares. Então, eles são diminutos, têm a menor velocidade e são trilhões de capilares pelo organismo, onde ocorrem, então, as verdadeiras trocas, as trocas reais, na verdade, né, de gases, nutrientes e de metabólitos, tá? Para ver depois, especificamente. Bom, então, quais são as observações importantes? Ali vocês têm um vaso sanguíneo, à esquerda, essa é sístole, não é sangue, é sístole, é a contração ventricular. Então, assim, primeira observação, o sangue circula de modo contínuo, não como está nessa figura. Então, ali naquele retângulo de borda azul, diz assim, o sangue não circula assim, isto é, a cada sístole ventricular ele é empurrado para frente, de modo intermitente. O coração contrai, a sístole ventricular, o coração contrai e empurra o sangue gradativamente. Não é assim, ele vai circular conforme a figura da direita, de modo contínuo, como uma torneira aberta. Tendo água, torneira aberta, o sangue jorra continuamente, assim que ele circula, tá? Mas peraí, eu tenho sístole ventricular, depois o coração relaxa para receber sangue, a diástole ventricular. Quando ele relaxa, ele não está fazendo força, o sangue está entrando nesse ventrículo para que ele depois faça uma nova sístole. Então, assim, como é que o sangue vai circular de modo contínuo se o coração está parado, ele não está fazendo força? Isso acontece da seguinte maneira. Na figura da esquerda embaixo, tem assim, ali vocês têm o ventrículo esquerdo, né, ejetando sangue para a circulação sistêmica, ou grande circulação, sim? Bom, então a pressão é dada em milímetros de mercúrio, nosso parâmetro é milímetros, não centímetros de água, milímetros de mercúrio, tá? Isso numa sístole, ou numa contração ventricular, sístole e contração é a mesma coisa, ventricular, em repouso, o animal não está fazendo exercício. Então, em mamíferos de médio e pequeno porte, ovelha, porco, né, a gente, né, cão, gato, 120 milímetros de mercúrio. 120 milímetros de mercúrio é a força de contração de um coração que não está fazendo, o sujeito não está fazendo força, exercício, tá? Em grandes animais, cavalo, boi, vaca, touro, 150 milímetros de mercúrio. 150 milímetros de mercúrio. Bom, o que é essa pressão milímetros de mercúrio? Então, assim, ó, 1 milímetro de mercúrio é a pressão exercida por uma altura de 1 milímetro de mercúrio, sim, sobre uma superfície qualquer. Isso é pressão, tá? Então, é a força exercida por essa coluna de mercúrio de 1 milímetro de mercúrio de altura sobre uma área X. Isto é a pressão, tá? Nosso parâmetro, então, 1 milímetro. No caso, nós teríamos uma coluna de 12 centímetros, 120 milímetros de mercúrio, 12 centímetros, sobre uma determinada área, certo? Bom, então o que acontece? Quando o coração, o ventrículo, faz essa sístole, ele ejeta, sim, as artérias dilatam. Elas têm elastina, são ricas em elastina, material elástico, elas dilatam. Bom, então, o que diz ali naquele vizinho logo embaixo da figura? Durante a sístole ventricular, as artérias dilatam, obrigatoriamente, tanto a pulmonar como a aorta, não tem como ser diferente. Depois, o que acontece? A figura da direita. Durante a diástole ventricular, em que ele não está fazendo força, o ventrículo está relaxado, recebendo sangue,
as artérias retornam ao diâmetro original e empurram o sangue pela frente. E isso é que dá esse movimento contínuo. Sim? Então, a boa elasticidade das artérias, o retorno à sua posição, ao seu calibre de origem, sim? É o que mantém esse sangue circulando de modo contínuo. Então, não é de modo intercalado, como aparece em propaganda de televisão, né? O sangue circulando cada vez que o coração bate, não contrai, não é isto, sim? É de modo contínuo, como uma torneira aberta. Bem? Então, enquanto está em diástole, é o retorno das artérias à posição de origem que mantém esse sangue circulando. Muito bem. Segundo, primeiro o átrio está em sístole e depois o ventrículo. Então, você sabe que você tem 4 câmeras no coração, não é? Em aves e mamíferos. A gente vai ver as demais espécies, tá? Então, o átrio e o ventrículo não contraem assim. Primeiro contrai um e depois contrai o outro. Primeiro contrai um, enche de sangue o ventrículo e depois contrai o outro. Sim? Então, no primeiro vizinho ali à esquerda. Quando o átrio está em sístole, o ventrículo está obrigatoriamente em diástole, obrigatoriamente, recebendo o sangue do átrio. A gente vai ver depois como é que isso acontece, tá? Depois, para a seta, para a figura da direita, o vizinho diz assim, quando o ventrículo está em sístole, o átrio está obrigatoriamente em diástole, recebendo o sangue das veias. Lembra que o sangue chega de modo contínuo. Então, aquela seta azul mostra a câmara em diástole, né? Recebendo, no caso sendo o átrio, recebendo o sangue das veias de modo contínuo, tá? Depois, ele vai contrair, o ventrículo recebe esse sangue e depois faz o contrai, obrigatoriamente. Tem um motivo para ser assim. Muito bem. Já olhando essa figura, vocês notem que parecem aqueles comprimidos de 2 cápsulas, né, de duas estruturas, 2 cápsulas. Aquela linha horizontal entre o átrio e o ventrículo, linha preta, sim, ali é onde estão as válvulas cardíacas. As válvulas que separam átrio e ventrículo das veias, das artérias, né, está numa única linha, é um tecido fibroso, sim, nessa região aqui, tá? Entre o átrio e o ventrículo, tecido fibroso, não passa sinal elétrico, a gente vai ver depois como é que isso acontece. Muito bem. Bom, o que vocês estão vendo aqui, aquela bolinha bem de cima no átrio à direita, é o chamado nódo sinoatrial. Sim? Nós eu coloquei o átrio como uma unidade só. Na verdade, você tem 2 átrios, mas eletricamente é como se fosse uma unidade só, porque o sinal elétrico se dissemina pelos 2 átrios praticamente ao mesmo tempo. Primeiro o direito, depois o esquerdo, mas é de modo uniforme, tá? Bom, aquela linha horizontal, aquela barra preta, separando o átrio e o ventrículo, então um tecido fibroso, onde estão presas as válvulas cardíacas, tanto as atrioventriculares como as semilunares, tá bem? Bom, então você tem aqui o nódo sinoatrial, aquela linha verde ali é o chamado vias internodais, depois o nódo atrioventricular em azul, tá? Depois é o chamado feixe Dias. Bom, na fisiologia, então temos na fisiologia da URGS, tem um laboratório de cardiovascular, laboratório de fisiologia cardiovascular, que é de primeiro mundo, o que o pessoal faz lá fora, no exterior, fazem aqui também, né? A nossa professora Adriane Beló, ela tem contato, ela tem intercâmbio com o pessoal do Canadá, então a gurizada, os alunos vão para lá, fazem estágio, e ela passou um tempo lá também fazendo o seu pós-doutorado, então vamos dizer assim, é de primeiro mundo. Um dos experimentos que se faz é assim, tu mata o ratinho, tira o coração do ratinho, trabalho experimental, bem importante, ela trabalha com infarto, né? Tira esse coração, pendura esse coração numa pipeta de vidro, um tubinho de vidro, e o ratinho está lá. O sistema nervoso do ratinho foi todo lá, está todo no corpo. Fica só com um coraçãozinho do bicho pendurado, tá? Passa por esse tubo de vidro líquido nutritivo, que tem a concentração iônica, glicose, que seria os sucrilhos do açúcar do coração, e mais oxigênio. O coração fica batendo por horas. Tá, mas sistema nervoso está lá no corpo, não tem mais nenhuma influência. Ficou no corpo do bichinho. O coração está aqui. Então, o coração, ele gera o seu próprio potencial de ação. Desde a formação lá no fetinho, até o fim da vida do sujeito, o coração, ele gera o seu próprio potencial de ação. Tanto é que ele pode ficar pendurado por horas, separado do corpo, ele fica se contraindo. Tá bem? Então, nós vamos ter uma aula específica sobre isso, sobre a chamada eletrofisiologia cardíaca.
como gera e quais são os íons responsáveis por essa geração de potencial de ação. Tá bem? Então, vocês têm ali o nódo sinoatrial, bem à direita, logo na desembocadura das cavas, cranial e caudal, no ato direito. Depois, as vias internodais são vias especializadas de condução para o nódo atrioventricular. E eu comentei com vocês que aquela barra preta é tecido fibroso, não passa sinal elétrico, a não ser por essa única barrinha, esse retângulo inclinado amarelo, laranja ali, que é chamado feixe disso, ou feixe atrioventricular, ou feixe AV. É o único local onde o potencial elétrico vai passar do átrio para o ventrículo. Então, o nódo sinoatrial gera potencial elétrico, nódo sinoatrial, sim, passa para o nódo atrioventricular, e através desse feixe disso, o sinal passa para os ventrículos. Pelos ventrículos, tem aquela linha azul ali, é chamada fibras de Purkinje, em que o sinal sai do septo interventricular, aquela divisão entre os dois ventrículos direito e esquerdo, passa e se origina lá naquele septo, e percorre de volta, passa pelo ápice do coração, a pontinha do coração, e volta para a base, tá? Volta para o ventrículo. Faz isso, ó. Assim como tá aquelas duas setas curvilíneas em cada ventrículo, tá bem? Então, esse é o chamado sistema especializado de condução, sistema especializado de condução. Estas células não são neurônios. Em aves e mamíferos não são neurônios, são células musculares primitivas. Por que primitivas? Porque elas têm pouco material contrátil e são altamente permeáveis a íons. Então, elas estão toda hora se despolarizando e repolarizando. Despolarizando e repolarizando. Tá bem? Então, nódo sinoatrial, nódo atrioventricular, fibras de Purkinje, são células que geram potencial de ação. Geram potencial de ação. E as fibras via internodal e o feixe de são as vias de condução. Sim? Aquelas vias internodais como se fosse a freeway. É a preferência por onde passa o sinal. E esse sinal rapidamente se dissemina pelas células, para que o átrio se contraia de uma maneira simultânea e o ventrículo também de modo simultâneo. Sim, as câmaras têm que se contrair o mais simultaneamente possível. Não vai contrair uma parte e depois a outra. Não, para funcionar como bomba, se contrai simultaneamente as cavidades, o átrio e o ventrículo, no seu devido momento. Tá bem? Não é uma hora um pedacinho um e um pedacinho outro. Sim? É simultâneo. Então, as células são especializadas para isso. Fala, Bernardo. São os dois átrios e os dois ventrículos ao mesmo tempo. Os dois átrios ao mesmo tempo e os dois ventrículos ao mesmo tempo, exatamente. Tá? Primeiro os átrios, depois os ventrículos. Os dois e dois, ao mesmo tempo. Tá bem? Bom, eu comentei que primeiro é o átrio e depois o ventrículo. O que acontece? Vocês têm um atraso da condução imediatamente antes do nódo sinoatrial. Desculpe, do nódo atrioventricular. Imediatamente antes do atrioventricular. Como o sinal elétrico é muito rápido, se não houvesse o atraso, o átrio e o ventrículo contrariam ao mesmo tempo. Então tem que ter um atraso na condução, um freio, e depois o ventrículo. A literatura de graduação diz que é no átrio atrioventricular. Não é. É imediatamente antes do nódo atrioventricular. Depois a gente vai ver isso. Como é que acontece, tá? Imediatamente antes do nódo atrioventricular. Só que o livro de graduação fala no átrio atrioventricular. Não é verdade. É imediatamente antes. Sim? E esse atraso. Bom. Professor? Oi. Eu me perdi. O que é imediatamente antes do nódo sinoatrial? O atraso da condução. Os livros falam que é no átrio, não é no átrio, é imediatamente antes. A gente vai ver isso na aula de sexta-feira. Tá bem? Pessoal, e se pifar o feixe disso? Não vai passar sinal. O sinal gerado no átrio não vai passar para o ventrículo. O ventrículo vai ter uma frequência menor, a gente vai ver isso mais tarde. A fibra de Purkinje é capaz de gerar potencial de ação, então o átrio contrai na sua frequência e a fibra e o ventrículo lentamente. Se pifar, o feixe AV. Aí hoje a medicina humana, que treinou muito em bicho, né, coloca ali um condutor se tiver um bloqueio importante naquele feixe disso. Tá? Graças a Deus, hoje já tem circulação extracorpórea, tira o sangue do sujeito, passa por uma máquina e volta. Permite o coração ficar paradinho, enquanto o pessoal está fazendo procedimentos importantes nele. Troca de válvula, por exemplo. Né? Tá? Então, se pifar o feixe disso, não passa o sinal do átrio para o ventrículo. Vai ter geração no átrio e vai ter geração de potencial no ventrículo, que é mais lento. Se tiver dois feixes disso, um deles vai ter que ser queimado, chama-se ablação. Tu cauteriza, porque só pode ter uma via de condução. Se tiver duas, eu vou ter aí, é o que diz o Bernardo, pode ter alteração na simultaneidade de contração dos ventrículos, porque tem dois locais que estão passando sinal, quando deveria ser só um.
Sim? Pode ser que gere potencial de ação num ventrículo e, não, e o outro mais tarde. E aí eu tenho dificuldade, eu tenho alteração no processo circulatório. Tá bem? Professor? Oi. Sobre as fibras de Purkinje, então elas teriam duas funções. Elas tanto conduzem o potencial gerado no nodo, mas elas também conseguem produzir o potencial. Positivo e operante. Uma informação que não seria para hoje, mas assim, por que o nó do sinoatrial é chamado de marca-passo? Como a frequência dele é mais alta, em tudo que é bicho, ele é a mais alta, a frequência de despolarização é mais alta, ele é mais rápido, e ele passa o sinal para os outros. Então, os outros não têm tempo de gerar o seu próprio sinal, porque eles obedecem a esse marca-passo, por chamar de marca-passo, ele que dá a frequência cardíaca. Então, quando o coração da gente, do coração do cachorro, por exemplo, de 10 quilos, bate 80 vezes por minuto, é o nó do sinoatrial que está girando 80 vezes por minuto. O átrio ventricular e fibra de Purkinje cada vez menos. Mas essa frequência elevada, como eu tenho essa via de condução rápida, faz com que tanto o nó sinoatrial como a fibra de Purkinje obedeçam à frequência que está gerada lá em cima pelo nódo sinoatrial. Tá Entendi, bem? obrigada. Ok. É bem interessante, né? As bruxarias. Professor, Oi. desculpa interromper, é que eu realmente não tô entendendo muito bem. Ali no nodo tem uma frequência e quando passa pelas outras vias tem outra frequência? Não. É assim, ó. De modo independente, o nódo sinoatrial, o átrio ventricular e a fibra de Purkinje têm despolarizações com frequências diferentes. Sim? Em primeiro lugar. Então, cada um deles, nódo sinoatrial, átrio ventricular e fibra de Purkinje, cada um deles tem a sua frequência. O mais rápido é o nódo sinoatrial. Aí, à medida que vai descendo para o coração, a frequência diminui. Sim? Então, se eu isolar só a fibra de Purkinje, ela tem uma velocidade de despolarização. Tá bem? Tranquilo? Como um nódo sinoatrial tem a frequência maior, esta frequência sobrepuja as outras duas e ela passa a ser a frequência com a qual o coração vai se contrair, átrio e ventrículo. Por isso que é chamado de marca-passo. As outras ficam anuladas. Ah, entendi. Tá? Entendi. Tá, e naqueles procedimentos em que tu tem que inserir um marca-passo, é porque tá tendo problema na produção de potencial de ação ali. Exato. Pode ser ali. Nós vamos ver depois o que é infarto, né? Infarto, assim, é a morte do tecido, é substituído por tecido fibroso. O tecido fibroso não passa sinal elétrico. Se porventura tem alguma zona infartada no nódo sinoatrial, aí tem que botar marca-passo, tem que botar uma bateriazinha que dá a frequência de disparo. Senão o coração não vai ter frequência suficiente. Entendi. O nódo arterial é lenta demais para manter uma boa circulação. Isso é o marca-passo. Tá? Tá, obrigada, prof. Os caras inventam coisas do arco da velha, né? Substitui o nódo sinoatrial. Bom, aqui à esquerda, à direita, você tem uma figura, pode ser de um cachorro, pode ser de um porquinho de gente, é a mesma coisa. O nódo sinoatrial, as vias internodais, o nódo atrioventricular, que ainda é dentro do átrio, e depois as fibras de Purkinje. Tá? Bom, nós vamos ter uma aula só sobre eletrofisiologia. Vou voltar a esse assunto de novo, que é bem importante. Propriedades do músculo cardíaco: fibra, miócito, cito, né? Músculos, citocélula, célula do músculo cardíaco. Inotropismo, quer dizer contração. Cronotropismo, que é a frequência de despolarização. E dromotropismo é a condução para um sentido só, tá? Então, naquele retângulo de borda vermelha, vocês têm ali as palavras gregas que deram origem a essas propriedades. Ino quer dizer força, cronos é tempo, e dromo, caminho ou via. Então, o coração, músculo cardíaco, como um todo, ele tem contração, ele tem frequência de despolarização, né, através do sistema especializado de condução, e dromotropismo, uma condução desse sinal elétrico, condução do sinal elétrico. Muito bem. Vamos fazer uma pequena revisão anatômica, então. Vocês têm ali o átrio direito, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo à direita, embaixo, e depois as cúspides das válvulas. Note assim, pessoal, a parede do ventrículo esquerdo, obrigatoriamente, ela é muito mais espessa do que o ventrículo direito, porque ele tem que fazer muito mais força, porque o ventrículo direito manda sangue para a grande circulação, para todo o organismo. O direito manda sangue para os pulmões. Então, numa situação normal, fisiológica,
A parede ventricular direita, ela é bem menos espessa que a esquerda, porque esse camarada da esquerda tem que fazer força para mandar esse sangue para a circulação sistêmica. Por isso a pressão em grandes animais é 150 milímetros de mercúrio de contração, em animais de porte médio e menos, 120 milímetros de mercúrio. Cão, gato, ovelha, porquinho, 120 milímetros de mercúrio. Tá? Vocês viram assim que agora o pessoal está tentando fazer transplante de coração de porquinho em gente. É que a fisiologia do porco é semelhante à de humanos. Eu já comentei com vocês, tal de clínicas, lá tem um biotério, em que o pessoal treina transplante de órgãos em porco. Tem uma veterinária, uma veterinária, se não me engano, que acompanha, faz a contenção e anestesia do animal, e eles fazem transplante, porque o tamanho é semelhante a de gente. E se o coração, esses transplantes de coração de porquinho der certo, em relação à rejeição, vai ser um gol de placa, como se diz, né? Resolvido o problema de transplante cardíaco, tá? Porque o coração é semelhante, igual a de gente, tá? Bom, ali vocês têm, então, à direita, válvula, cúspide da válvula atrioventricular. A cúspide é a parte da válvula, Tricúspide tem 3 cúspides, 3 porções, né? Válvula atrioventricular. À direita, naquele estrutura oval de borda vermelha, é a válvula mitral, esquerda, né? Ou bicúspide ou mitral. Mitral porque representa como se fosse a mitra do bispo, né? Aquele chapéu do bispo, né? São duas, vamos dizer assim, duas porções, né? 2 cúspides, representa a mitra, por isso chamada de válvula mitral. Ela é bem diferente dessa válvula semilunar, que vamos ver se aparece aqui na figura. Não. Nesse ventrículo aqui, foi aberto ao meio, né? Você tem a cúspide da válvula atrioventricular direita, bem à direita. Depois, aquela seta amarela mostra a válvula mitral. E a seta preta, na figura da esquerda, né? A válvula semilunar ou sigmoide. Semilunar, em forma de meia-lua, sigmoide. Também tem 3 cúspides, essas válvulas. A estrutura dela é completamente diferente das válvulas atrioventriculares. Sim? A começar que as cúspides são bem rígidas, fazem um som mais agudo. Tá? Muito bem. E ali, na seta da figura da esquerda, também seta preta, você tem válvula semilunar ou sigmoide. É a mesma, né? É a aórtica. Como é que eu sei? Porque está dentro do ventrículo esquerdo. Ela separa a aorta do ventrículo esquerdo. Como é que eu sei que é esquerdo? Pela espessura da parede, que é imensa, né? Perto do ventrículo da direita, a espessura é imensa, tá? Bom, os sons cardíacos, os ruídos cardíacos, as bolhas cardíacas, são fechamento de válvula. Os auscultáveis, através de estetoscópio, não precisa de microfone, é fechamento de válvula, tanto das atrioventriculares como das semilunares. Atrioventriculares e das semilunares. Fechamento de válvula. A gente vai ver isso depois, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha nessa válvula atrioventricular, que isso é bem importante, tá? Notem que ali na figura da direita eu tenho um paraquedas com uma criatura pendurada, né, sendo puxado provavelmente por uma lancha. Só pode, né? Sim? Bom, então, vocês notem ali. O que está escrito naquela figura da direita ali? O cordame que liga o paraquedas à pessoa, cordas tendíneas ou cordoalho tendinosa, é a mesma coisa. Cordas tendíneas ou cordoalho tendinosa, que está ali na figura da esquerda, representada naqueles fios. É tecido fibroso, espesso, né? Bom, e o músculo papilar é aquele fio que liga a criatura a uma lancha, tá? No caso, representado é aquele dedo que vocês estão vendo na figura dedo muscular, que vocês estão vendo ali na figura da esquerda. O que diz lá em cima o primeiro vizinho? O músculo papilar contrai junto com o músculo ventricular. Olha que interessante. Quando eu tenho a contração do ventrículo, o músculo papilar também contrai. Qual é a filosofia disso? Olha que coisa inteligente. Segundo vizinho, as cordas tendíneas seguram as cúspides das válvulas atrioventriculares dentro do ventrículo. Então, para evitar, como a força ventricular é forte, mesmo no átrio direito, a pressão é 7 vezes menor no direito do que no esquerdo, 7 vezes menor em comparação com o esquerdo, mas é forte. Então, o que acontece? Quando o ventrículo contrai, para evitar que a válvula faça... as válvulas atrioventriculares estão voltadas para dentro do ventrículo, né? Elas abrem assim, ó. O átrio é a minha testa, sim? Abrem assim, tá? Quando elas fecham, fazem isso. Para evitar que as cúspides façam isso, para dentro as cúspides se abram e vão para dentro do átrio,
pela contração da sístole, essas cordoalhas mantêm as cúspides, a contração do músculo papilar, puxam as cúspides para dentro do ventrículo, impedem que haja esse prolapso de válvula para dentro do átrio. Chama-se prolapso de válvula. Então, o último Vzinho diz assim, ó, caso contrário, há refluxo de sangue para o átrio, porque não consegue manter, né? Chama-se insuficiência valvular, prolapso de válvula. Então, eu estou com prolapso de mitral. Por quê? Porque um pouco o fechamento dessa válvula não é suficiente, não é correto, é incompetente. Ela abre um pouco e deixa esse sangue retornar para o átrio, quando não deveria seguir adiante pela artéria. Tá bem? Se for mitral, para a aorta. Então, a função do músculo papilar é algo extremamente inteligente. Ele vai contrair junto com o ventrículo e puxa essas cúspides para dentro, mantém elas presas enquanto eu tenho essa pressão brutal exercida tanto pelo ventrículo direito como pelo ventrículo esquerdo. Tá? Prof. Oi. Quando o ventrículo está relaxado, então, o músculo também vai estar e aí vai abrir essa válvula, é isso? Vai manter elas abertas. Na verdade, sim. As válvulas se abrem por diferença de pressão. Não é atividade elétrica, boa pergunta. Atividade elétrica não mexe em válvula. É só a diferença de pressão, do mais para o menos. Faz a válvula abrir. Tá, entendi. E o papilar ou seja, o fato do papilar estar relaxado durante o diástole, ele não causa resistência à abertura da válvula. Nem atrapalha. Deixa ela livre, leve e solta. Tá bem, entendi. Tá? Semilunar não tem músculo papilar. Entre a ventrículo e a artéria, não tem músculo papilar nenhum. Nem cordoalha. É outro tipo de válvula. Outra estrutura, né? Bom, esse sujeito aqui é o responsável pelos desenhos que vocês viram à esquerda e nas outras figuras. Esse chamado Frank Netter, santo Deus que fez ele existir. Esse sujeito ele tinha uma facilidade tremenda para desenho, ele se formou em medicina, mas sempre desenhou muito bem. Então a Ciba-Geigy, que é uma indústria farmacêutica, botou a asa em cima e trouxe ele para trabalhar fazendo desenhos de anatomia, fisiologia, histologia, clínica, patologia. Sim? Então, vocês têm álbuns de fisiologia, dos sistemas, sistema pulmonar, sistema renal, tubo digestivo, sistema nervoso, sistema respiratório, né? Sistema renal. E a nossa biblioteca do ICBS tem agora a coleção atualizada, porque ficou anos sem estar, sem ter sido traduzida novamente, né, e atualizada, mas esse sujeito foi o Frank Netter, MD é Medical Doctor, né, que fez esses desenhos que facilitam muitíssimo a vida do estudante de qualquer área da biologia, que trabalha com bicho ou com gente, não importa. Sim? Frank Netter. Então, nosso agradecimento à sua existência e à sua dedicação, tá? E se vocês quiserem olhar, agora o ICBS vai se mudar para perto da Ramiro Dávila ali. Vai sair ali da antiga Escola de Medicina, onde você tem o ICBS, e a biblioteca acho que vai ser a primeira a se mudar. Então, até que abra, não sei como vai ser, mas esses livros tem toda a coleção lá, sim? Que o Aldous comprou. Frank Netter. Tem os antigos e os novos, né? Bom, isso aqui é muito interessante. Pessoal, assim, ó, olhando aquela figura da direita, vocês têm ali um corte transversal bem na altura dos ventrículos, né? O espessado, o ciclo mais espesso é o ventrículo esquerdo, e aquele filé colocado sobre o esquerdo é o ventrículo direito. Aquele filé, né, um pedaço de... Vamos fazer assim, ó. Um momentinho. Esse aqui, ó, é o direito, é o esquerdo, e esse aqui, esse é o esquerdo e esse aqui é o direito, tá? Sim? Bom, qual é a filosofia? Então, o que está escrito ali à esquerda? Pela posição anatômica do ventrículo direito sobre o esquerdo, o direito sobre o esquerdo, quando este esquerdo contrai, traciona o direito sobre si, facilitando a expulsão de sangue desse ventrículo direito. Então, assim, vocês têm aqui o ventrículo esquerdo e o direito. Quando este contrai, ele puxa sobre si, ele contrai, puxa sobre si o direito. Contrai, puxa sobre si o direito, facilitando a expulsão de sangue do direito. Como o direito tem menos pressão e menos massa muscular, essa contração do ventrículo esquerdo ajuda a expulsar o sangue do direito para a artéria pulmonar. Sor? Sim. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de visualizar a posição do coração, tipo, anatomicamente, sabe? Porque eu não consigo ver o direito sobre o esquerdo. Ah, tá. Mas tu vai ver, vai ter figuras que vão mostrar isso na aula prática.
Ele é só, na verdade, o direito é só um filezinho, bem assim, ó, ele é só um filé colocado sobre o ventrículo esquerdo. Sim? Por isso que tu não vê duas. O pessoal costuma desenhar assim, tu não vê duas unidades, duas unidades separadas. Assim, ó, tu não vê assim, tu vê isso. Tá bem? Por isso que é muito fácil de visualizar mesmo. Tu não vê duas câmeras, tu vê assim, ó. Tá? O direito sobre. Beleza. Tá? Esse é um coração normal. Acontece que, você sabe assim, o ventrículo direito, ele manda sangue para a circulação pulmonar, onde eu tenho a troca de gás. Sai CO2 e entra oxigênio. Perfeito? Pelas artérias. Depois os capilares alveolares. Né? A artéria pulmonar leva sangue para o pulmão. Existe uma doença chamada hipertensão pulmonar, de causa desconhecida, em que eu tenho estreitamento de artéria pulmonar, ou das artérias que se originam da artéria pulmonar, estreitamento. Então, o sangue tem que passar sob maior pressão. Chama hipertensão pulmonar. O tratamento é transplante de pulmão, que isso dura 3 anos e o cara morre. Sim? Bom. Então, o que acontece? Como as artérias pulmonares estão mais, e as derivadas delas estão mais estreitadas, porque eu tenho uma vasoconstrição de causa desconhecida, o ventrículo direito, coitadinho, tem que fazer mais força. O que acontece? Com o tempo, eu tenho hipertrofia da parede do ventrículo direito e troca essa posição. O direito fica mais espesso e o esquerdo fica menor. Existe uma alteração de configuração. Chama-se cor pulmonale, relacionada à hipertensão pulmonar, porque o ventrículo direito tem que fazer mais força. No momento que diminuída essa vasoconstrição, volta o sangue a fluir melhor, retorna à posição de origem, ou seja, o direito fica só esse filezinho, essa parede mais fininha, e o esquerdo fica mais espesso de novo. Sim, então na cor pulmonar é uma inversão disso, numa situação crítica, a inversão, porque o direito então, ele hipertrofia, aumenta a sua espessura para poder vencer a resistência dos vasos pulmonares. Tá bem? Um dos tratamentos que o pessoal faz eles fazem chama assim, ó, endarterectomia. Retira a camada endotelial, camada interna das artérias, endarterectomia. Tu retira o endotélio arterial para aumentar a luz, para poder passar nas artérias, para deixar passar sangue com maior facilidade. Para ele poder respirar, né? Porque está chegando pouco sangue, muita pressão e pouco sangue, porque está vasoconstrição. Tá? Cor pulmonar. Vamos ver isso, provavelmente em patologia. Vai acontecer. E terem a sorte de pegar um bichinho com isso. Na necropsia, né? Tá bem? Muito bem. Bom, conceitos importantes. Volumes cardíacos. Como nós vamos repetir bastante esses volumes cardíacos, não se preocupem de gravar desesperadamente. São poucos termos, mas a gente repete ao longo da fisiologia cardiovascular como um todo, tá? Volumes cardíacos. Até aqui tá bem, pessoal? Viram como tem bruxaria, né? Bom, primeiro chamado volume diastólico. O que é o volume diastólico? Volume total presente no ventrículo. Volume diastólico diz respeito ao ventrículo. Volume total presente no ventrículo em diástole. Então, você tem ali exemplo do ventrículo direito, né? 50 e 50 mililitros de sangue. Mililitros. Digamos que nesse volume eu tenho, então, um total de 100 ml de sangue, mililitros de sangue, tá? Nota que eu tenho em cima um retângulo vermelho claro e embaixo um pseudo-retângulo de uma cor mais violácea quase, né? Esse é o volume diastólico. Volume sistólico é o volume ejetado pelo ventrículo na sístole. Então, aquele 50 de cima foi embora. Sobrou 50. Ejetou 50. Você tem chamado volume sistólico final, que é o volume que resta do ventrículo após a sístole. Já vou avisando. O coração nunca se esvazia de sangue. Por mais que ele contraia, nunca se esvazia de sangue. Salvo tiro ou facada, o ventrículo não esvazia de sangue. Sim? Não esvazia de sangue. Sempre tem um resíduo, que é chamado de volume sistólico final. Volume residual, vocês aprenderam isso no pulmão. Volume de ar residual é aquele volume que resta sempre no pulmão. Sempre vai ter isso. No coração não se fala em volume residual. Se fala em volume sistólico final. Volume sistólico final é o que sobra, tá? Então, diastólico é o que está naquele momento, é o volume que está presente naquela diástole. O cara começa a fazer exercício, muda esse volume, né? Volume sistólico que foi ejetado, pode variar também. E volume sistólico final é o que resta. Também pode variar de acordo com a atividade
do corpo do sujeito. O que é débito cardíaco? Isso aqui é importante. Ó. Débito cardíaco é o volume injetado pelo ventrículo por minuto. Isso se fala para ventrículo esquerdo, tá? Então, débito cardíaco, o que quer dizer? É o volume sistólico, aquele nosso retângulozinho vermelho, por frequência cardíaca, batimentos por minuto. Isso é débito cardíaco. É o volume injetado por minuto. É o quanto de sangue que o organismo vai contar durante um minuto. Quanto que ele vai poder contar do ventrículo por minuto. Isso por minuto. O outro conceito, à direita, naquele retângulo de borda amarela, é muito importante. Chama-se retorno venoso. Diz respeito ao sangue que chega no átrio direito. Então, quantidade de sangue venoso que chega ao átrio direito pelas cavas, cranial e caudal, ou superior e inferior em caso de bípedes, né? A cada momento. Não é por batimento cardíaco, não é por minuto. É a cada momento. Por exemplo, vocês estão sentados. Se vocês resolvem levantar rapidamente, o retorno venoso de vocês diminui. Porque o sangue, por inércia, vai ficar sentado e vocês estão de pé. Sim? Por isso que a pressão arterial é regulada primorosamente, para que não falte sangue na cabeça. Por exemplo, um animal está em decúbito, um boi, né? Está em decúbito ventral, sim? Decúbito ventral, deitadinho, tá? Tá pastando, filosofando na vida, ruminando. E chega um cachorro, um predador, ele tem que levantar correndo, rapidamente, senão ele pode ser lesado pelo cão ou algo parecido. Então, se ele levanta rápido e o sistema de pressão arterial está pifado, o sangue fica em decúbito e o cérebro não. Então o bicho vai desmaiar por falta de sangue. Então a pressão arterial é regulada rapidamente para garantir que ao levantar aquela quantidade de sangue necessária chegue à cabeça perfeitamente, seja para o bicho que for, tá? Então, isso é o retorno venoso, é a quantidade de sangue que chega pelas duas cavas no átrio direito. E a cada momento, porque de acordo com a atividade vai variar, obrigatoriamente. Débito cardíaco por minuto. Quanto de sangue o volume sistólico, o ventrículo esquerdo manda para a circulação sistêmica. Mas retorno venoso é a cada minuto. Tá? São conceitos bem importantes. Nós vamos bater bastante nisso. Ok? Tranquilo? Professor, o débito cardíaco é só para o ventrículo esquerdo? Só para o ventrículo esquerdo. Só para o ventrículo esquerdo. Tá? Os dois, assim, ó. Vocês vão ver assim, ó. O sangue que sai do direito tem que ser injetado também pelo esquerdo, o mesmo volume. Mas quando altera o retorno venoso, quando tem alteração, leva 5 batimentos para que se regule do direito para o esquerdo. Tá? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Tá bem? Não é imediato, assim, ó. Chegou mais 10 ml para o átrio direito, em seguida vai o esquerdo contrair, vai liberar 10 ml. Não. Tem que ser 5 batimentos, pelo menos, 5, é a média, para que esses 10 cheguem ao ventrículo esquerdo, que ele também ejete o mesmo volume. O direito e o esquerdo liberando o mesmo volume. Tá bem? Tranquilo? Bom. Ciclo cardíaco. Então, como é um ciclo, a gente pode entrar cisto atrial, cisto ventricular. Cisto atrial, ciclo ventricular, a gente pode entrar em qualquer momento, né? Mas se estabeleceu começar pelo fechamento das semilunares. Então, vamos ver bem lá em cima, à esquerda, primeiro vizinho, fecham as semilunares. O que aconteceu? Ó? Nessa figura da direita, você tem aquela linha horizontal amarela, são as válvulas atrioventriculares. Aquelas duas linhas pretas dessa posição de telhado são as semilunares. Sim? Semilunares, tá? Então, eu tenho à esquerda da figura, numa borda azul, o átrio direito, porque trabalha com sangue venoso, e o lado esquerdo do coração, toda a borda dela é vermelha, porque trabalha com sangue arterial, já oxigenado. Sim? Notem, eu tenho embaixo, dentro desses ventrículos direito e esquerdo, o mesmo volume, 50 ml de sangue. Não foi ejetado, esse é o volume sistólico final. Então, dentro de cada ventrículo, nesse momento, eu tenho 50 ml, tá? Aquelas setas pretas estão dizendo que o ventrículo está entrando em relaxamento, está entrando diástole. Ele acabou de injetar sangue, fecharam as semilunares, né? E ele está relaxando, tá bem? Agora, fez sístole, as semilunares fecharam, o sangue não vem das artérias pulmonares para dentro do ventrículo, não vem mais, estão fechadas, sim, e ele continua relaxando. Então, essa fase é chamada relaxamento isovolumétrico. Iso é igual. Por quê?
os ventrículos entram em diástole, as semilunares acabaram de fechar, mas ainda não abriram as arterias ventriculares, ainda não abriu, não é simultâneo, as arterias ventriculares não abriram. Como o volume, como não entrou nenhum sangue, chama-se isovolumétrico, o volume dos ventrículos não se altera, tá? Chama-se relaxamento ventrículo, relaxamento isovolumétrico. Bom, qual é a primeira coisa que vai acontecer agora? Por diferença de pressão, aquelas válvulas atrioventriculares vão abrir, porque a pressão embaixo está diminuindo, porque está relaxando o ventrículo, essa pressão está diminuindo, e por diferença de pressão, as válvulas atrioventriculares abrem. Essa abre as AVs, e eu passo para a segunda fase, que é o chamado enchimento rápido. Notem que eu tinha 50 ml nos dois átrios já. Lembro que o sangue vem de modo contínuo. O que acontece? O átrio despeja seu conteúdo no ventrículo por diferença de pressão. A pressão atrial é maior que a pressão ventricular, claro, porque o ventrículo está entrando em sístole. Não estou falando em contração atrial, pessoal. É simplesmente assim, é como se eu tivesse um balde cheio de água, eu tiro o fundo do balde, essa água está despejada. Um balde de leite, tiro o fundo, cai esse leite. É isso que acontece. Não tem contração ainda. É simplesmente diferença de pressão. Então, no enchimento rápido, o átrio despeja seu conteúdo no ventrículo por diferença de pressão. Primeira setinha, lá em cima, à esquerda. O átrio enchendo-se de sangue durante a sístole ventricular anterior. Então, enquanto eu tinha a sístole ventricular, os átrios estavam enchendo de sangue. Como? Porque o sangue é contínuo. É como uma torneira aberta. Sim? O ventrículo está contraído, mas o átrio está relaxado. Ele está recebendo sangue do sistema venoso, as veias cavas e as veias pulmonares. Direita, veia cava, veias cavas, e o esquerdo, veias pulmonares. Está enchendo de sangue. No momento que aquela válvula abre, esse sangue está armazenado, ele é despejado, simplesmente cai dentro do ventrículo. O ventrículo vai estar relaxado. Sim? Essa é a fase chamada enchimento rápido. Por isso mesmo, o sangue é despejado, simplesmente porque abre a comporta e ele é despejado. O sangue é armazenado nos dois lados, direito e esquerdo, ao mesmo tempo. Oi, senhor. Oi. Mas então, durante um momento da diástole do ventrículo, o átrio não vai estar em sístole. Só mais tarde. Ele vai estar como se fosse em diástole também. Exato, perfeito. Vai ter tipo um atraso, assim, de... Não, é que ainda não despolarizou. Não é simultâneo. Não para despolarizar. Ainda não aconteceu o fenômeno da despolarização. Vai acontecer depois. A gente vai ver isso. Tá? Essa é a fase que mais enche de sangue o ventrículo, por incrível que pareça. Depois, o que acontece? Eu tenho três chamadas diástase. Não é diástole, é diástase. Isso aqui é importante. Ó. Como o fluxo de sangue dos vasos é contínuo, está escrito ali, o sangue das veias passa para os ventrículos antes da sístole atrial. Então, Bibiana, eu ainda não tenho a sístole, mas como o sangue é contínuo e a válvula está aberta, o sangue está jorrando, pouco, mas está jorrando, das veias direto para os ventrículos. Passa pelos átrios e vai direto para o ventrículo. Isso chama-se diástase. Isso, em nosso exemplo, representaria 5 ml. Tá? Então, eu tenho ali em cima duas setas, uma azul à esquerda e uma vermelha à direita, 5 ml. Então, eu tinha 50, volume sistólico final. Já estava previamente no ventrículo. Entrou mais 50 dos átrios, no enchimento rápido. E está vindo mais 5 por essa diástase. São números aleatórios, tá? Mas o volume é pequeno, mas está chegando. Bom, aí sim, agora tchan, acontece a sístole atrial. Ocorre o fenômeno da despolarização, potencial de ação, e eu tenho contração. Então, o átrio contrai e ejeta o seu sangue no ventrículo. Isso aqui é interessante, ó, naquela primeira setinha ali à esquerda, embaixo, em cima. A quantidade de sangue ejetada pelo ventrículo corresponde a 30% do volume sistólico, que é o volume que vai ser ejetado pelo ventrículo. Então, a contração atrial não enche, ó, que maravilha o ventrículo. Representa só, daquele sangue que vai ser ejetado, só 30%. O sangue que será ejetado, a sístole atrial, só 30%. Mas é importante essa sístole, porque essa despolarização é que vai depois causar despolarização ventricular. Só 30%, tá? Se o átrio parar de contrair, bom, aí temos um problema. Primeiro que aqueles 30% deixam de ser ejetados. E segundo, que o ventrículo vai contrair lentamente, porque a fibra de Purkinje ela tem uma frequência bem menor que dos nó do sino atrial. Então, se o átrio não contrai, deixa de receber 30% do ventrículo e a frequência cardíaca fica bem baixinha, tá? O suficiente para manter o cara vivo, mas provavelmente inconsciente. Bom, em nosso exemplo, 25%. Sim. Professor, ali na diástase,
Sim. Ela não aconteceria só entre átrio e ventrículo direito? Dos dois. Porque o sangue de veia, tipo, não, o sangue venoso não vai só pro ventrículo, pro lado direito do coração? Não. Assim, ó, os vasos que chegam ao coração, são veias. Veias, tá? Então, do lado direito tem a veia cava e do lado esquerdo tem as veias pulmonares. São 4 a 6, dependendo da espécie. Em cavalo são 6, em cão, gente, porquinho são 4. 4 veias pulmonares. Tá bem? Então, ao mesmo tempo, chega o sangue tanto no átrio direito como no átrio esquerdo, por veias. As artérias saem. E a parede delas é diferente, é elástica, para aumentar a pressão brutal dos dois ventrículos, tanto direito como esquerdo. Tá bem? Tá. Entendi. Então, as duas veias ao mesmo tempo, tá? Chegando sangue. De modo contínuo, tá? Então, ali deu 25%, né? 25 ml, tá? Muito bem. Então, bom. Pronto. Oi. Ali na diástase, tipo assim, é como se fosse o átrio tivesse relaxado, porque vai passar direto do átrio pro ventrículo. Ele não contraiu ainda, ele tá relaxado da Silva. Agora, ele só vai contrair o número 4. Mas vai, tipo, então, assim, ó, vem o sangue das veias, passa pelo átrio e vai pro ventrículo. Obrigatoriamente. A única via de chegar no ventrículo é assim, mas como a via tá, assim, ó, como o átrio tá relaxado e as válvulas átrio-ventriculares estão abertas, é só jorrar direto pro ventrículo. Mas tem que passar obrigatoriamente pelo átrio. Passa pelo átrio, pelas válvulas abertas e para o ventrículo. Depois é que vai ter a contração. Sim? Tá bom. Bom, então eu tenho 50 mais 5, 55 mais 25, vai dar 80. Eu tenho 50, ó, tirando aquele volume histórico final. Chegou 50 do enchimento rápido. 5 da diástase, 55. Mais 25, que é os 30% que vai ser ejetado, aproximadamente, vai dar 80 ml. Esse é o tamanho de um porquinho, tá? Então, assim, o que acontece? O átrio começa agora, o ventrículo começa a contrair, fecham as átrias ventriculares por diferença de pressão, começa a contrair, chama-se contração isovolumétrica. Então, aqui ele tem aqueles 80, 50 do enchimento rápido, 5 da diástase e 25 da sístole atrial. Aquela despolarização do átrio agora passou para o ventrículo, começa a sístole ventricular. Então, em primeiro lugar, vai fechar as átrias ventriculares, mas ainda não abriram as semilunares. Chama-se contração isovolumétrica. É um tempo curto, mas ainda não abriram as semilunares. Então, o que acontece? Os ventrículos entram em sístole e as átrias ventriculares acabaram de fechar. Ainda não abriram as semilunares. Então, o volume dos ventrículos não se altera. Eu tenho aqueles 50 nos dois ventrículos, que é o volume sistólico final da contração anterior, e 80 que receberam dessas três fases. Enchimento rápido, diástase, enchimento rápido, diástase e sístole atrial. 80 ao todo, tá? Bom, continua a fazer força, o que vai acontecer? Vai abrir, nota a posição das atrioventriculares é assim, ó, não tem como ela abrir para cá, sim? Tá, ainda mais o músculo papilar não deixa. Então, agora as semilunares têm esse sentido, acabam vencendo a resistência delas e o sangue vai ser injetado pelas artérias, pulmonar, direita e aorta à esquerda. O que acontece? Abrem as semilunares e aí eu tenho a fase de ejeção. Os ventrículos em sístole ejetam o sangue para as respectivas artérias. Sim? Então, aqueles 80 vão sair pela artéria pulmonar e 80 vai sair pela aorta. Sim? Considerando que não há alteração metabólica do sujeito. Continua o ciclo igual como o anterior, não há alteração da frequência cardíaca. Sim? Então, aquela seta azul clarinha está mostrando o sangue sendo ejetado pela sístole. Tranquilo? Vai sair aqueles 80. Mas, porém... Oi. Na contração isovolumétrica, os átrios continuam recebendo um pouquinho de sangue? Não, continua. Durante toda a sístole ventricular, o átrio está relaxado. Sim? Tranquilo? E aí, assim, como o sangue é contínuo, continua chegando sangue pelas veias. Só que ele não passa adiante porque as átrias ventriculares estão fechadas. Ele está relaxado recebendo sangue. Ele vai se enchendo quando? Durante a sístole ventricular, ele vai se enchendo de sangue, os dois átrios. Tá bem? Uhum. Tá, obrigada.
Professor, então o volume dos ventrículos não se altera, mas o do átrio aumenta. Do átrio aumenta, porque vai ser perfeito. Ele esvaziou total, né? Tá? Então, contração esvaziou. Mas o sangue está sempre. É um vazamento de sangue contínuo. Vazamento de sangue contínuo. Tá? Tá. E aí, aqueles 50 que ficaram ali na ejeção, no caso, seria o volume sistólico final. Isso, que não. É o que sobrou do ciclo. Sobrou. Se houver alteração metabólica, esse volume sistólico pode diminuir ou aumentar. O cara começa a fazer exercício, vai sair mais que 80, porque aumenta a força de contração, aumenta a frequência, que é a força de contração. Tá? O cara relaxa, diminui. A gente vai ver isso depois. Tá? Assim, ó. Durante o exercício, ou da luta, ou do estresse, vocês estão sob a ação do simpático, sistema nervoso simpático. Libera noradrenalina como neurotransmissor e via a medula adrenal, da glândula suprarrenal, em cima do rim, né, adrenal, está posto ao rim, noradrenalina e adrenalina. 80% adrenalina, 20% noradrenalina. Bom, não importa, o simpático está atuando. O simpático aumenta a força de contração, aumenta a força, então vai injetar mais sangue e aumenta a frequência cardíaca. Isso faz o simpático. Durante o exercício, por isso durante o exercício, você tem aumento de frequência cardíaca, aumento do batimento, e maior força de contração, porque o músculo está precisando de mais sangue. Durante o repouso, o tubo digestivo está sob a ação do parasimpático. Durante o sono, sim, ou repouso, o processo digestivo, parasimpático. Parasimpático diminui a frequência cardíaca. Diminui a frequência cardíaca. Vai baixar a pressão. Por isso que dá sono. Menos sangue sendo injetado. Porque não precisa. Economia. Tá? Senhor. Oi. O ventrículo, então, ele nunca vai ficar vazio de sangue. Nunca. E o átrio vai. Sim. O átrio vai. Por pouquíssimo tempo, porque o sangue está sempre chegando. É um vazamento, né? Por pouquíssimo Sim, é muito rápido, né? É muito rápido. Agora o ventrículo jamais vazio. Salvo, vocês vão ver, depois tem uma figura que rompeu a parede do ventrículo. O cara teve um infarto tão violento que rompeu a parede do ventrículo e o sangue vazou para a cavidade pericárdica. Tamponamento cardíaco horrível. Bom, morreu, né? Sim. Tá. Bom, vamos adiante. Graças à patologia cardíaca é interessante, mas às vezes é mortal. Bom, por último, ainda tem mais um showzinho aqui, ó, chamada protodiástole. Proto é pré-diástole, proto, antes da diástole, protozoário, antes da vida. Protodiástole. O que acontece? O ventrículo começa a entrar em diástole, começa a relaxar, né? Mas o sangue continua saindo por inércia e pela viscosidade. Então, estou mostrando ali uma seta azul vertical, tracejada, aquilo é a protodiástole. Uma pequena quantidade de sangue continua saindo, sim, por inércia e viscosidade. Não, o coração não está mais fazendo força, ele está relaxando, mas o sangue continua saindo por inércia e viscosidade. Chama-se protodiástole, é a fase final do ciclo. O resultado depois é que você fecha as semilunares e começa o ciclo de novo. Protodiástole, tá? Então, o ventrículo não está mais fazendo força, ele está relaxando, o sangue continua saindo por inércia e por ser um líquido viscoso. Bem? Professor? Oi. Desculpa interromper. Não, para isso estamos. Qual a importância que fique esse volume sistólico final ali nos ventrículos? Fisiologicamente, tem alguma função? É assim, ó. Pelo formato anatômico, o coração não tem como esvaziar, assim como o pulmão não tem como se esvaziar completamente de ar, tá? Qual é a importância? Poupança de sangue, reservatório. Você tem ali 50, né? Quando tu começa a fazer exercício, tu sai correndo por algum motivo, sei lá, um animal se levanta, o cachorro atrás de um gato, o que acontece? Por ação do simpático, uma das coisas que acontece é aumento da força de contração. Sim? Então, aquele 50, parte daquele sangue vai entrar a mais na corrente sanguínea. Então, representa uma poupança de coração. Em vez de ter que esperar que venha mais sangue, já tem no coração. Basta só fazer mais força, primeiro com mais força, para esse sangue ir para a circulação. Para facilitar a vida de quem? Do músculo do sistema nervoso central. O músculo vai ter vasodilatação para receber mais sangue durante o exercício, obrigatoriamente, né? Porque precisa de mais sangue para o seu metabolismo, oxigênio, glicose, sim? As artérias coronárias dilatam, porque o músculo cardíaco trabalha mais, tem que ter essa dilatação das coronárias, quem faz isso é o simpático, noradrenalina e adrenalina.
E o cérebro também tem uma pequena vasodilatação para receber mais sangue, porque a atividade neural se torna mais rápida, por causa das atividades reflexas para a sobrevida do sujeito durante o exercício, ou da luta, do estresse. Ficou claro? Então, o fato de... Nunca me tinham feito essa pergunta, olha que interessante, ó. O fato de ter esse volume sistólico final é reserva poupança. Sim? Que fique 10 lá. Mas é uma reserva, quer dizer, não vai ter que esperar chegar, talvez você sabe, da circulação, já injeta direto para o sistema que está precisando. No caso, o músculo esquelético e o músculo cardíaco. Tá bem? Entendi. Só uma última pergunta. Eu não entendi muito bem como que é controlada as semilunares. É só a diferença de pressão. Elas abrem e fecham. Então, quando o ventrículo... Vamos voltar para a figura anterior aqui, ó. Anterior, aqui, ó. Os 5, elas ainda não abriram. Elas fazem assim, né? Então, a pressão vem de baixo para cima. De baixo para cima, é isso, né? Então, o que acontece? Ó? O ventrículo faz força, elas abrem, e ele começa a relaxar. E o que acontece? Não te esquece, as artérias sofreram dilatação, né? Sim, quando o sangue ejeta, as artérias sofreram dilatação. Agora, o que sofreu dilatação vai voltar ao seu calibre de origem. Esse retorno das artérias à posição de origem faz com que as cúspides se fechem. Então, quem faz fechar? O ventrículo não está fazendo mais força, e as artérias estão retornando à sua posição de origem. Elas fazem fechar as semilunares. É o segundo ruído cardíaco. Fecha as semilunares. Pelo retorno das artérias à sua posição de origem. Tá bem? Tá bem, Muito obrigada. É divertido, né? Bastante coisinha pra gente ver. Tá. Esse gráfico é bem interessante, pessoal. Isso aqui pode ser feito de um porquinho de 70 quilos, uma gente de 70 quilos. Nossa, 70 quilos, um porquinho de 70 quilos. Não faz mal. Então, vamos já quase encerrar nossa aula. Você tem ali, no gráfico, a ordenada, que é a linha horizontal, é de baixo, volume em ml, de 50 a 130. Por que 50? Porque ali já é o volume sistólico final, nosso exemplo, né? Estado de saturação. E depois a pressão de 0 a 120. Então, é um animal de médio porte, 120, não é 150. O que acontece? Da esquerda para a direita, sim, é que vai acontecer esse ciclo cardíaco. O que acontece no ciclo cardíaco vai ser relatado aqui, através da pressão ventricular, que é aquela linha vermelha, e o volume ventricular, que é a linha azul. Volume ventricular. Então, o que acontece? Quando eu tenho linha reta no volume, naquele gráfico de baixo, linha reta, eu já sei que o volume é isovolumétrico. Eu não tenho alteração nem para mais nem para menos. É isovolumétrico. Sim? Não mudou. Então, naquele trechinho ali, isovolumétrico, mesmo volume, durante o fenômeno temporal. Bom, não é de temporal, de tempestade, efeito de tempo, né? Então, a primeira linha é uma linha descendente, que vai, teoricamente, de menos 80 até quase depois de 20. Sim? Quase inferior a 20. Então, se é uma linha descendente, está relaxando algo, diz respeito ao ventrículo, volume ventricular, está relaxando o ventrículo. Então, imediatamente antes, fecha a válvula aórtica, sim, e ainda não abriu a semilunar. Lá embaixo vai abrir, nessa primeira coluna à esquerda, fininha à esquerda, vou ter a abertura da atrioventricular. Então, essa fase é chamada fase de relaxamento isovolumétrico ou isovolúmico. Relaxamento. Não tem alteração de volume, porque se vocês olharem na mesma coluna mais fina, embaixo, não tem alteração de volume. Tá? Bom, no momento que abre a atrioventricular, o que acontece? O sangue é despejado do átrio para o ventrículo. Do átrio para o ventrículo. Então, eu tenho elevação do volume ventricular, que não chega a 130, mas é bastante, né? Essa fase chama-se fase de enchimento rápido. A segunda coluna da esquerda para a direita. E a terceira é a chamada diástase, que o sangue continua chegando pelas veias, tem um volume expressivo ainda, né? Por último, eu tenho a sístole, a pressão aqui não altera, a pressão ventricular não altera, quase nada, né? E depois eu tenho a sístole atrial, em que eu tenho um aumento de pressão. Notem assim, ó, partindo dos 50 para aquele 130, quem mais enche de sangue o ventrículo, em termos de volume, é o enchimento rápido. A sístole atrial corresponde a 30% aproximadamente desse volume que vai ser ejetado. Por que eu tenho aumento de pressão ventricular? Enquanto estava enchimento rápido e diástase, eu tenho uma linha vertical, uma linha horizontal praticamente imexível, a linha vermelha, né, pressão ventricular.
Mas na sístole arterial, por que eu tenho esse aumento de pressão? É que o sangue está sendo ejetado com força do átrio para o ventrículo. Tem uma sístole, uma contração atrial, que está empurrando o sangue para o ventrículo. Então, eu tenho aumento de pressão ventricular por essa sístole. O sangue empurrado com força pela sístole arterial para dentro do ventrículo. Tá? Tem aquela curva, né, de pressão ventricular. Bem? Bom, então isso terminou o processo do átrio com a sua contração. Agora o que acontece? O ventrículo que estava relaxado, ele começa a contrair, O que acontece? Eu tenho uma linha reta, vai fechar a átrio ventricular, mas ainda não abriu a semilunar, ainda não abriu. Esta fase é uma linha reta, eu tenho uma ascendente de pressão ventricular, essa 1, 2, 3, 4, a quinta coluna, da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, quinta coluna, eu tenho a abertura da aorta, né? Essa é a fase chamada fase contração isovolumétrica ou isvolúmica. Por que isvolumétrica? Mesmo volume, uma linha reta. Sim? No momento que abre a semilunar, eu tenho a fase de ejeção. Depois começa de novo, o volume cai, o volume ventricular cai, né? Nessa nossa sexta coluna, cai o volume ventricular e volta, não havendo alteração do ciclo cardíaco, né? Não havendo alteração da sua frequência, nem da força de contração, volta para o volume de origem, que é 50 ml, volume histórico final. O que não está mostrado aqui? A protodiástole. Então, notem, eu tenho aquela curva de ejeção, mas no momento que ela começa a cair, ali eu já tenho protodiástole, pessoal. O sangue começa a sair, o ventrículo está relaxando, não está mais fazendo força, né? Então, na curva de ejeção, quando ele começa a cair, eu já tenho a protodiástole, que não está marcada no gráfico. O ventrículo não está mais fazendo força, está diminuindo a sua pressão, o sangue continua saindo, por inércia e viscosidade. Então, logo depois daquela curva, quando começa a ter a fase descendente da pressão ventricular, eu tenho a chamada protodiástole, que não está marcada no gráfico. Sim? Mas eu tenho uma saída contínua de sangue do ventrículo para onde? Para a aorta. E se for, é claro, por que eu sei que esse ventrículo é o esquerdo? Por causa da pressão, de 0 a 120. Se fosse de 0 a sei lá, 40, por exemplo, seria o ventrículo direito. Né? O 0 a 20 seria o ventrículo direito. Tá? 0 a 20 seria o ventrículo direito. Mas 0 a 120 é o esquerdo. Sim? Depois volta o relaxamento isovolumétrico. Essa é a gráfica de pressão do ventrículo. Tá bem? Note que eu tenho uma saída harmônica de sangue. Né? Saída harmônica de sangue do ventrículo para a aorta, no caso. Já que se trata do ventrículo esquerdo. Bem? Sempre que eu vou ter a fase de relaxamento isovolumétrico, contração isovolumétrica, eu vou ter abertura e fechamento de válvula. Então, vou repetir. Sempre que eu tiver relaxamento isovolumétrico, contração isovolumétrica, ela vai ser precedida e posteriormente por abertura e fechamento de válvula. Tá? Fecha, depois abre. Fecha e abre. Antecedida e depois eu não sei como é que diz. Depois, pronto, acabou. Pressão arterial, para encerrar, tá? Vocês têm assim, pressão arterial, vocês têm a chamada, seria uma linha verde, seria a pressão. Então, não há pressão arterial durante o enchimento, que está esvaziando o átrio, né? Que ele não está fazendo força nenhuma, não é? Entre enchimento e a diástase. Mas quando eu tiver a onda A, representa então a sístole arterial, naquele retângulo de borda azul lá em cima à direita, assim, primeiro vizinho, onda A, sístole arterial. Contrai, sístole arterial, pressão no átrio, sim? Depois, eu tenho a C, cúspide das avessas são forçadas para dentro do átrio. Eu tenho, quando o ventrículo contrai, sístole ventricular, o que acontece? Ele força a parede as cúspides da átrio ventricular para dentro, mesmo que eu tenha válvulas, as cordoárias tendinosas puxando, a músculo papilar puxando para baixo, sim, puxando para baixo, a pressão do sangue batendo nas cúspides força o sangue, força contra o átrio, pouco de sangue tem lá, sim, e aumento de pressão arterial, sim, essa é a onda C. Então, as cúspides das avessas são forçadas para dentro dos átrios durante a contração isomérica do ventrículo, até que abra as semilunares e essa pressão, então, ela diminui sobre as cúspides das atrioventriculares. No momento que abre as semilunares,
essa pressão deixa de existir sobre as cúspides das átrios ventriculares, porque o sangue vai sendo ejetado. A onda V é enchimento de sangue nos átrios, durante a ejeção ventricular. Então, enquanto o ventrículo está em sístole, o átrio está relaxado, mas ele está recebendo sangue. Então, ele vai se enchendo como um balão e a pressão vai lentamente aumentando. Quando eu tenho enchimento rápido, abre as átrios ventriculares, essa pressão diminui. Então, esse enchimento como um balão vai enchendo de sangue enquanto eu tenho a sístole ventricular. Essa é a onda V, tá? São as pressões dentro do átrio. Tá, esse aqui é o gráfico todo, como um todo, né? Depois nós vamos ver esses fluidos, que não é o momento dessa aula agora. Juntando, então, pressão aórtica, pressão arterial ventricular. Bom, o que mostra essa figura é assim, a pressão do átrio direito, ele é inferior ao átrio esquerdo, então vai chegar no máximo ali a 30, né? Máximo a 30, tá? É muito menos pressão do que o ventrículo esquerdo, né? Porque tem que injetar só para uma área bem menor que a circulação pulmonar. Bom, não vamos entrar em detalhes sobre isso. Tá, isso aqui é interessante, ó. O que vocês estão observando aqui? Vamos pegar a figura de baixo também, ó. Quanto menor o bicho, espécie, tamanho, maior a frequência cardíaca. Então, por exemplo, o cavalo tem uma frequência cardíaca, na tabela de baixo, o cavalo 32 a 44 batimentos por minuto. A vaca, 60 a 70, quando muito, por minuto. Então, o que acontece? Esse coração, ele contrai em repouso, né? Em repouso, tá? Ele tem que encher bastante sangue para injetar bastante sangue. Então, a frequência é lenta porque ele tem que encher bastante de sangue para injetar bastante sangue, a parede espessa. Tanto é assim que o débito cardíaco de um cavalo, 40 litros por minuto, animal de 500 quilos. A vaca, 35. Uma pessoa, um porquinho de 70 quilos, 5 litros é o débito cardíaco, em repouso. Depois a gente vai ver em exercício, tá? Em atleta bem treinado, aumenta até 5 vezes. Não aquele cavalo de corrida, correndo na velocidade brutal que eles fazem, aumenta em 5 vezes aquele débito cardíaco. De 40 passa para 200 litros por minuto. Aumenta a frequência cardíaca e força. Tá bem? Fica observa, o rato tem 400 a 500 batimentos por minuto, a galinha 200 a 400. Um beija-flor, 1000 por minuto. Beija-flor, 1000 por minuto. Então, são gotinhas de sangue que passam, tá? Então, quanto maior o bicho, menor a frequência cardíaca, fisiologicamente. Isso em repouso, sem ação de simpático ou de parasimpático. Bem? Cão, um animal de 10 quilos, em torno de 1,5 litros. Gatinho, menos, né? Não chega a 1 litro. Prof. Oi. Eu não entendi muito bem. Seria porque passa pouco sangue, daí tem que fazer mais frequência cardíaca para passar a quantidade? Não entendi. É assim, ó. Boa pergunta. Eu não sei por que essa frequência Bom, em grandes animais é porque o coração tem que encher bastante de sangue, né? Na ovelha, na cabra, no porquinho, ou nós, né? A frequência cardíaca é maior para garantir... Mas porque pelo volume, né? Assim... nós não temos, em comparação com o cavalo, nosso coração é menor, bem menor, né? Então ele tem que receber mais sangue por minuto para injetar um sangue adequado. O ratinho está muito pequeno, o coraçãozinho dele não vai ter espaço para receber muito sangue, então ele prefere, o que fez a natureza? Aumenta a frequência cardíaca, injeta menos sangue por mais vezes por minuto, para garantir que haja sofrimento de sangue adequado para o organismo como um todo. Sim? O nosso coração, de um porquinho, de uma ovelha, ele tem de um cão, não tem espaço para encher muito de sangue. Então, já que precisa de sangue para o sistema, eu vou receber menos sangue, mas eu vou injetar mais vezes por minuto. A frequência vai ser maior. Sim? O cavalo e o boi têm um tórax gigantesco, em comparação com os outros bichos, né? Um elefante, né? Esses animais maiores podem ter um coração maior, então pode te dar o luxo de receber mais sangue e ter uma menor frequência cardíaca. Um coração eficiente, temos de injetar aquele sangue. É tudo efeito de espaço que cabe, ou de volume cabível dentro de um coração, de acordo com o tamanho da caixa torácica. Porque não esquece que ele também tem que ter pulmão, né? Uhum. Caixa torácica, né? Tá, Tá. obrigada.
Bom, aqui você tem a frequência cardíaca, elefante também em repouso 25 a 40, cavalo já viram, boi 30 a 60, aquele 70, 60, 70, eu achei até bastante grande. E à medida que o bicho diminui de tamanho, aumenta a frequência cardíaca. Um camundongo pode chegar a 750, né? 750. Bom, tá. Nós vamos parar a aula por aqui. Isso aqui nós vamos ver, então, na aula de quarta-feira, na próxima aula, na lei de Frank-Starling e as bolhas cardíacas. Fazemos um intervalo comercial e depois a gente vê eletrofisiologia. Tá? Tem alguma dúvida, pessoal? Posso parar a gravação?